O determinismo é um conceito filosófico que diz que todos os acontecimentos do universo, incluindo as escolhas humanas, são determinados pelas leis da causalidade. Ou seja, o livre-arbítrio e a liberdade de escolha são meras pegadinhas da mente. Você acredita nisso? Nosso canal não, e vamos explicar por quê. Bora expandir a consciência? Segundo algumas correntes filosóficas, o universo e, consequentemente, a vida humana são regidos pelas leis de causa e efeito, ou seja, todos os fenômenos existentes, químicos, físicos, sociais, astronômicos, psíquicos, biológicos, etc., são determinados pelos processos que os antecedem na linha do tempo. De acordo com esse conceito, toda a realidade está limitada e condicionada a leis imutáveis. Toda ação humana é fruto de infinitas variáveis anteriores que determinam nossas decisões. O desenvolvimento dessas ideias levou à divisão do determinismo em três correntes bem diferentes: o pré-determinismo, o pós-determinismo e o codeterminismo. O pré-determinismo diz que todas as causas e efeitos estão totalmente interligadas. A causa da determinação está no passado. Todos os fenômenos e estados do universo seguem uma cadeia causal desde o seu início. No pós-determinismo, a causalidade está no futuro, e a determinação acontece de acordo com um propósito ou vontade de alguma deidade ou inteligência superior, não humana, alienígena, cibernética, enfim. Já o codeterminismo remete à teoria do caos e defende a relação das causas como geradoras de novas realidades e efeitos. Os efeitos que uma causa gera podem se combinar e se transformar na causa de outros efeitos posteriores. Aqui, o determinismo acontece no presente e abrange as realidades e processos distintos de forma simultânea, levando em conta todas as infinitas variáveis como uma grande teia interconectada de causas e efeitos. Para qualquer uma dessas ideias, nossas decisões são frutos de variáveis. Não existiria um eu decidindo as coisas, e o livre-arbítrio seria nada mais do que a nossa ignorância a respeito das causas. Alma, então, seria um devaneio, fruto de uma fuga mental da nossa existência efêmera. A consciência seria apenas o resultado de vários processos cognitivos determinados por essas infinitas variáveis, sejam elas internas, nosso corpo e mente, ou externas, ou seja, todo o resto fora de você que o influencia. Pensando dessa forma, existe justiça na sociedade que pune ou censura determinado indivíduo ou grupo de indivíduos se as causas das ações dessas pessoas não foram decididas por elas? Segundo os defensores do determinismo, sim, existe justiça, pois as ações dos julgadores também estão determinadas pelas mesmas leis. Tudo isso implica em apenas um único futuro possível para o universo, e aqui podemos abordar com mais cuidado a teoria do caos para poder entender melhor tudo isso. Numa cena clássica de Jurassic Park 1, o personagem Ian Malcolm explica a teoria do caos para a personagem Ellie, mostrando uma gota d'água escorrendo pela mão dela. Ian repete a experiência 2 vezes, e as gotas não seguem os mesmos caminhos nas duas alternativas, certo? Mas por quê? Porque há muitas variáveis em questão em cada tentativa. O personagem não tem a precisão para colocar a gota exatamente no mesmo lugar nas duas tentativas. Além disso, as gotas podem ter tamanhos ligeiramente diferentes. Também uma brisa qualquer pode ter acontecido no momento. Devemos considerar também o movimento do braço do ator, enfim. Você já deve ter entendido como infinitas variáveis influenciam o resultado dos processos. A teoria do caos determinístico, ou simplesmente teoria do caos, explica que, embora todos os fenômenos do universo sejam determinados por variáveis causais anteriores, mesmo assim, eles não podem ser previstos com exatidão a longo prazo. Pequenas diferenças nas condições iniciais do processo produzem resultados absolutamente diferentes, tornando a previsão impossível. Em outras palavras, o estado de um sistema dinâmico é determinado pelas condições iniciais, mas isso não o torna previsível devido às infinitas variáveis em ação. Mas essas variáveis não são coisas aleatórias. Quanto mais conhecemos e medimos essas variáveis, mais precisa se torna a previsão do estado do sistema ao longo do tempo. Mas a previsão nunca será exata, pois nunca conheceremos todas as variáveis. Por exemplo, imagine um taco batendo numa bola sobre uma mesa de bilhar.
Suponha que você conheça a massa da bola, do taco, a intensidade e direção da força empregada pelo taco na bola. Quanto maior a distância percorrida pela bola, mais impreciso será determinar a posição exata em que a bola irá parar, pois a mesa não é perfeitamente lisa em toda a sua extensão. A rugosidade da mesa é uma variável que foi ignorada aqui. Outro exemplo seria repetir o processo com as mesmas variáveis iniciais, ou seja, a mesma bola, o mesmo taco, numa mesa rigorosamente polida, dentro de uma sala a vácuo, com um braço robótico operando o taco exatamente no mesmo ângulo, mesma intensidade de força, enfim, mesmo assim, em várias tentativas, teríamos resultados ligeiramente diferentes. A bola e o taco vão sofrer desgastes ao longo das tentativas. A temperatura da sala pode mudar. A lubrificação das articulações do robô pode sofrer leves alterações. Enfim, você já deve ter sacado a ideia central aqui, de que não podemos ter o controle absoluto sobre todas as variáveis. Poderíamos tornar esse sistema cada vez mais previsível, claro, mantendo a temperatura da sala estável, construindo a bola e o taco com materiais mais duráveis. Faríamos um taco de titânio, uma bola de diamante, por exemplo, e ainda assim nunca teríamos resultados absolutamente iguais. E o mais importante, mesmo que não tivéssemos condições ou equipamentos para medir essas diferenças, elas estariam lá. Mas esse é o conceito do determinismo. Embora não tenhamos equipamentos para medir com absoluta certeza a posição final da bola em cada tacada, ainda assim essa posição foi determinada pelas condições iniciais do processo. Outro exemplo, com instrumentos e modelos computacionais adequados, poderíamos prever com cada vez mais exatidão qual a forma que uma nuvem que você vê agora teria daqui a 5 minutos. Mas então é isso? Vivemos num universo determinístico regido pela causalidade e condenado pela entropia? Calma lá, ainda precisamos analisar outras correntes de pensamento. O indeterminismo é a corrente de pensamento contrária ao que dissemos até agora. Ele propõe que o universo é aleatório e que a mesma causa ou condição inicial pode gerar efeitos diferentes. Nessa mesma linha, o libertismo afirma que temos liberdade em fazer nossas escolhas e, portanto, somos moralmente responsáveis pelas nossas ações durante toda a nossa existência. Mas afinal, o universo é aleatório? E o que é aleatoriedade, afinal? Ao arremessar dados num jogo de tabuleiro, você pressupõe que o resultado seja aleatório, não? Pois você não consegue prever qual face do dado ficará voltada para cima. Mas se a gente pudesse ter acesso a todos os dados do dado... Se a gente pudesse ter acesso a todas as informações do dado, da mesa do tabuleiro, das condições atmosféricas e dos processos mecânicos de quem atira o dado, como a força e direção, conseguiríamos prever o resultado? Em outras palavras, se a gente conhecesse todas as condições, repito, todas as condições iniciais do processo, conseguiríamos prever o resultado? Por mais difícil e impossível que possa parecer essa tarefa, a resposta é sim. Ou seja, o arremesso de dados parece algo aleatório, mas não é. Claro, numa condição habitual do jogo de tabuleiro, essa aparente aleatoriedade é perfeitamente aceita. Outro exemplo são números gerados aleatoriamente por algoritmos. O processo aqui também não é verdadeiramente aleatório, pois os números são gerados por uma instrução prévia, que é o algoritmo. Aliás, sistemas computacionais são até hoje sistemas determinísticos. Claro que existem algoritmos usando variáveis externas para tentar simular uma aleatoriedade, alterando sempre as condições iniciais. Por exemplo, algoritmos que utilizam a vibração do teclado como uma variável externa em determinado momento para gerar um número. Beleza, extrapolando então essa ideia e considerando que tudo no universo, incluindo nós, somos feitos de partículas e forças, se pudéssemos ter acesso a todas as informações sobre a posição, velocidade e interações entre essas partículas e forças, nós conseguiríamos prever como nós e o universo estaríamos em determinado momento no tempo, não? Pensando dessa forma, tudo já estava previamente determinado no momento do Big Bang? A aleatoriedade não existe e todas as nossas decisões são produto dessas interações que começam junto com a criação do universo? Segundo o determinismo, sim. Esse universo chato, sem livre-arbítrio, nos tira qualquer responsabilidade. Então, para que se preocupar? Afinal, quantas decisões foram realmente minhas? Quantos eventos concatenados me trouxeram até aqui? Quanto desse processo cosmológico sou eu?
Quanta verdade existe no que escrevemos até aqui? Dá para quantizar isso tudo? Vocês já perceberam que essas perguntas aparentemente aleatórias têm palavras com um radical em comum, né? E a nossa salvação pode estar determinada nesse radical. E mais uma vez vamos ter que falar dela, a mecânica quântica. Só ela pode nos salvar do destino inevitável do enfadonho universo determinístico. E não se preocupem, não vamos precisar nos aprofundar no assunto para entender como a mecânica quântica pode ser nosso oráculo de respostas. Vamos falar apenas de um experimento. Não pause agora, prometo que é rápido e esclarecedor. O experimento da dupla fenda consiste em jogar feixes de luz ou elétrons, por exemplo, através de duas fendas. Devido ao comportamento ondulatório das partículas, as ondas atravessam pelas duas fendas, mas não podemos prever por qual fenda cada partícula irá passar. Pelas leis da mecânica quântica, usando a função de onda, a gente conhece a probabilidade de uma partícula passar numa fenda ou na outra, mas não podemos prever com exatidão onde ela vai estar, mesmo conhecendo as condições iniciais do sistema. E ainda assim, por se tratar inicialmente de uma onda, a partícula estará nas duas fendas ao mesmo tempo, até você medir o resultado e a função de onda colapsar em um ou outro lado do anteparo. Isso não é uma questão de falta de instrumentos. As leis atuais da mecânica quântica funcionam assim. Você não pode prever por onde a partícula vai passar até você medir o estado final. Seria então esse finalmente um sistema verdadeiramente aleatório? Albert Einstein, com sua famosa frase "Deus não joga dados com o universo", afirmou que a física quântica parece aleatória, porque ainda não entendemos a brincadeira direito. Eles são só um bando de bocós. Heisenberg, outro Nobel de Física, nos ensinou através da mesma física quântica que o universo é feito de relações e probabilidades. E outro físico famoso, Richard Feynman, disse a seguinte frase: "Posso afirmar sem medo que ninguém realmente entende a mecânica quântica." Bom, se de fato não entendemos realmente a física quântica, até mesmo ela poderia ser determinística, assim como a mecânica clássica? Após um século de física quântica, tudo indica que não, que ela possui mesmo propriedades aleatórias. Mas ainda assim a pergunta persiste: existiria livre-arbítrio no universo aleatório? Nosso amigo Filó diz que o assunto atormentou sua cabeça desde a infância. Se você ainda não conhece o Filó, sugiro que assista nosso vídeo de abertura. O vídeo está bem tosco, mas explica as intenções do canal. Pois é, enquanto eu jogava bolinha de gude, meu amigo alienígena filosofava sobre livre-arbítrio. Segundo ele, o entendimento de sua civilização sobre o assunto é de que o conceito de livre-arbítrio, determinismo e aleatoriedade coexistem, desde que possamos admitir que a consciência seja algo universal e ainda mais intrínseco que a realidade em si. Embora ele queira nos explicar o que seria essa consciência universal, acho que ainda não temos capacidade cognitiva para entender, e até mesmo uma metáfora pode parecer confusa para ilustrar o que esses aliens pensam sobre o assunto. Quer ver? A metáfora é a seguinte: imagine que essa consciência universal seja uma gigantesca ou minúscula árvore. A confusão já começa agora. A árvore da consciência estaria escondida nas dimensões ocultas do mundo quântico e em supradimensões do cosmos ao mesmo tempo, seja lá o que isso quer dizer. De qualquer forma, vislumbre essa árvore. Seus galhos, raízes e ramificações são as manifestações físicas de tudo que existe. As raízes seriam os blocos de construção de todas as manifestações: partículas, forças, cordas, campos, energia. O tronco central, mais antigo, seria a expressão dessas consciências primordiais: planetas, pedras, galáxias. E quanto mais próximo das folhas, flores e frutos, mais complexas seriam as manifestações dessa consciência-mãe: moscas, gatos, humanos, Sofia. A Sofia também já foi apresentada aqui na abertura do canal. Essa hipótese lembra muito Deus na concepção budista, né? Enfim, dentro ou fora desse prisma puramente filosófico, Filó explica que as relações de causa e efeito se entrelaçam com essas consciências num processo contínuo. Quanto mais complexa a expressão da consciência, maior o seu livre-arbítrio. Humanos teriam mais livre-arbítrio que uma formiga.
e as formigas teriam mais liberdade de escolhas genuínas que uma muda de feijão. Segundo o filósofo Henri Bergson, possuímos graus de liberdade. Quanto maior a liberdade, mais profundamente vamos interferir no processo. Em outras palavras, quando estamos em estado de flow em alguma atividade, mais próximos estamos do livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, mais tênue será a fronteira entre nós e o processo, entre a obra e o artista. Poderíamos ainda imaginar o tempo como algo não linear, onde passado, presente e futuro coexistem. Nessa hipótese com cara determinista e focinho de consciência, o oráculo da Matrix, por exemplo, poderia questionar se o vaso teria ou não quebrado caso ela não antecipasse essa informação para a personagem Neo. Mas, para o nosso deleite e também do Filó, ela diz que nossas decisões já foram tomadas, ou seja, você decidiu, mas a decisão já está determinada no futuro. Seja qual for a explicação física ou filosófica para o livre-arbítrio e para a consciência, vale a pena considerarmos nossa experiência interna sobre isso. Afinal, até onde sabemos, somos a única espécie do planeta com capacidade de ter metapensamentos ou metacognição, que é pensar sobre nossos pensamentos. Ou ainda, num contraponto a isso, temos a capacidade de estar em estado meditativo e aparentemente cessarmos os pensamentos. Quem já praticou meditação profunda pode sentir esse vazio, mas quem sente ainda está lá, com ou sem pensamentos envolvidos. Como diz certa vez o escritor inglês do século XVIII, Samuel Johnson, toda teoria está contra o livre-arbítrio, mas toda experiência está a seu favor. Agora vamos imaginar uma experiência fictícia para ilustrar melhor toda essa conversa. Imagine a seguinte situação. Uma criança de 5 anos é colocada sentada no chão, rodeada por X bolas vermelhas, numa sala branca circular sem janelas ou portas visíveis. Num determinado momento, solicitamos à criança que pegue a bola que quiser. A idade da criança foi escolhida para tentar minimizar a quantidade de informações e repertórios internos de quem faz a escolha, e ao mesmo tempo garantir que ela entenda a solicitação. A sala branca circular, sem janelas e portas, as bolas vermelhas iguais e em grande quantidade, também são métodos que diminuem as variáveis de influência na decisão da criança. Claro que esse experimento não pode provar ou negar o livre-arbítrio, mas ele serve para exemplificar o conceito das variáveis que interferem em nossas decisões. E é apenas isso que o experimento quer demonstrar. O que acontece conforme vamos eliminando as variáveis internas e externas que determinam ou influenciam nossas decisões? Se não houvesse nenhuma variável de influência, ainda existiria alguém ali para tomar decisões? Na última parte desse vídeo, que já está ficando longo, vamos observar o nosso maravilhoso gráfico das assíntotas do livre-arbítrio. Veja o gráfico. No eixo Y, vamos colocar os graus de liberdade. Quanto maior o grau de liberdade, maior o livre-arbítrio. No eixo X, colocamos as variáveis internas e externas que influenciam nossas decisões. Quanto mais variáveis, menor o grau de liberdade, certo? E quanto menos variáveis, quanto mais nos aproximamos do zero no eixo X, maior o grau de liberdade, ok? Temos então duas assíntotas nesse gráfico, ou seja, a linha do gráfico nunca encostará tanto no eixo X quanto no eixo Y. E o que isso nos diz afinal? Que na nossa linha temporal de existência flutuamos pelo gráfico, ora com menos poder de decisão, influenciado pelas variáveis, ora com mais livre-arbítrio e menos variáveis envolvidas. Nunca teremos livre-arbítrio total, pois nunca haverá um instante com nenhuma variável de influência. E ao mesmo tempo, nunca deixaremos de ter algum grau de liberdade, pois por mais variáveis que coloquemos, nunca chegaremos a zero no eixo Y. Eu não sei se o gráfico ajudou a entender o cerne da discussão aqui desse vídeo, ou se você está me xingando agora. De qualquer forma, fica difícil aceitar que a intuição, o amor, a contemplação ou a Mona Lisa de Leonardo da Vinci sejam processos determinísticos frutos da causalidade. Pause o vídeo agora e contemple qualquer coisa ao seu redor, sem julgamento, sem pensamento atrelado. Apenas contemple. Qualquer coisa. Um gato, um bebê, uma nuvem, seu reflexo no espelho, uma planta, uma pia de louça suja. Contemple
Não goste ou desgoste, apenas contemple. Tem algo aí mais profundo que pensamentos, não? Se você acha que sim, aproveite que pausou o vídeo e deixe seu like para melhorar nosso engajamento no YouTube. Ok, então pensando de outra maneira, a partir do momento que o universo determinístico criou a consciência, ele passou a ser não determinístico? Mas onde começa a consciência? Com a vida? Com os seres sencientes como nós? Alguns estudos já mostram que a consciência pode estar escondida em processos quânticos no interior de estruturas chamadas microtúbulos, dentro dos neurônios, que fazem emergir um eu dotado de livre-arbítrio. A consciência, então, seria a causa ou o efeito desses processos físicos e biológicos mais profundos. A consciência seria algo ainda mais intrínseco, como uma grandeza física inerente a tudo que existe, como afirma o cientista americano Robert Lanza em sua teoria chamada biocentrismo? O biocentrismo de Lanza explica que o universo só existe devido à consciência de um indivíduo sobre ele mesmo. Talvez a consciência seja uma grandeza física escondida em dimensões desconhecidas, e nossa compreensão a respeito dela seja como o entendimento de uma ameba a respeito da relatividade geral. Seja lá como for, é complicado aceitar a ideia de que um amontoado de átomos, no caso nós, que teria sido criado pela causalidade, seja capaz de analisar outros átomos e a própria causalidade. E que todo esse processo dos átomos analisando a si mesmos seja fruto dessa causalidade primordial que começou no Big Bang. Difícil, não? Aliás, a singularidade que antecede o Big Bang continha todas as condições iniciais determinadas para tudo que existiu, existe ou existirá? Se a resposta for sim, a dona singularidade deve estar feliz por poder olhar para si mesma através de nós, meros processos causais, ainda que seja só através de uma piscadinha de existência. Oi? Não deixe de se inscrever no canal e se gostou, deixe o seu like. Ative o sininho para receber notificação da nossa próxima brisa. Isso nos ajuda a crescer e produzir mais vídeos como esse. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.